Tchau, Oriô! Salve o povo cigano, salve o povo da boa fé, sejam muito bem-vindos ao Tenda da Cigana. O meu nome é Raíssa e essa é a leitura para você, Leonino. Hoje, o elemento que foi sorteado foi o elemento fogo, né? Então, aqui no canal teremos Áries, Leão e Sagitário. Então, Leonino, essa é a leitura para vocês, certinho? Se vocês gostarem do canal, peço por favor para que vocês se inscrevam, deixem o like, compartilha, ajuda a gente a crescer por aqui, tá? Interessados em leituras particulares, o contato está na descrição do vídeo. E lembrando que as leituras continuam sendo gerais e atemporais, tá, pessoal? Não se apeguem somente ao signo, eu vou deixar a mensagem que veio aqui na mesa no título do vídeo. E caso a mensagem ressoe com você, independente do signo que está lá, essa mensagem pode te beneficiar, então você pode assistir. Certinho? Vamos começar aqui então, Leonino? Vou perguntar aqui, espiritualidade. Como que está os leoninos neste momento? Signo de Leão. Leão. Concessão. Certo? O que mais? O experienciar. Mais uma, por favor. Mais uma. Leão. Obrigada. Compreensão. Uhum. Consciência. Leoninos, eu sinto aqui que vocês estão aqui num momento de vida onde vocês estão decidindo aqui, não é nem decidindo, é se preparando para poder olhar aqui algumas questões ligadas ao seu padrão de pensamento, tá? Eu sinto que aqui, Leão, você pode ter passado aqui um tempo da sua vida na intenção de ser justo, de ser equilibrado, né? Você meio que passava, né, esse senso de justiça que é como se você fosse tão empata aqui de alguma forma que você se colocava aqui numa prisão de tentar sempre salvar o outro, sabe? Que loucura isso, tentar ajudar muito o outro, né? Ajudar demais, salvar o outro, sabe assim? É como se isso tivesse criado uma prisão, né? Uma forma de agir baseado nisso daqui, né? Eu tento salvar o outro, eu tento resolver o problema do outro, eu pego o problema do outro para mim muitas vezes, né? E aí vira um ciclo vicioso, né, pessoal? Porque se a gente fica preocupado demais com o problema de Deus e todo mundo, né? Quando é que sobra tempo aqui para a gente olhar para os nossos BO, né? É como se você estivesse tentando ser justo com o seu entorno e deixando de ser justo com você, né? Aí vocês estão aqui assim, como que eu faço para sair desse padrão aqui, né? Sim, estou me preparando aqui para me movimentar, né? Fundo aqui a carta do carro, né? Me movimentar com mais consciência, equilibrando aí, né? Essa coisa minha de essa empatia meio desregrada minha aqui, né? Certo. E espiritualidade, o que está acontecendo? Por que os leoninos estão nessa energia aqui? Leão. Casa. Que mais aqui? Essas daqui não viraram, eu não vou aceitar. O que mais aqui? A raposa.
Certo, e o que mais? Tem que virar, pessoal. Tá, vamos lá. As alianças. Tá. A carta dos caminhos. A carta aqui da carta, né? Certo. O que mais? A estrela. A cruz. A âncora. Mais uma só, por favor. Axé. O jardim. Para algumas pessoas, essa dinâmica aqui, ó, as nuvens. Essa dinâmica aqui de você se doar excessivamente, né, dentro das situações, eu sinto sim que é uma coisa que você carrega, né? Pode ter sido aqui que vocês cresceram, se vocês estão ressoando, né, com essa energia aqui de vir há um tempo já, né, se desdobrando pelo outro. E aí o tempo todo você está em função do outro, né? Pode ser uma pessoa específica que, tipo, sei lá, você sempre está em função da sua mãe. Você sempre está em função do seu chefe, né? Você sempre está em função do seu companheiro, da sua companheira. Você sempre aqui está na posição de quem ajuda, de quem ampara, né? O outro, entende? Isso aqui, gente, pode ter sido causado por um ambiente conflituoso é, que vocês tiveram na infância, tá? Então, por exemplo, uma casa onde os pais brigavam muito, entendeu? Ou, né, a gente tem N situações que podem ter acontecido aqui, né? Você ficou exposto aqui a alguma situação que você precisava sempre ajudar outra pessoa que estava dentro dessa situação, entendeu? Então, assim, vamos supor que você estava ali num lar conturbado e aí os seus pais brigavam muito e você tinha um irmão. E aí você estava o tempo todo na sua infância meio que tentando poupar o seu irmão das brigas. Eu tô dando um exemplo, tá, pessoal? Assim, mas adaptem. E aí, quando você cresce, que você para, né? Que você, sabe, casa, sabe, vai morar sozinho, é, muda para outra cidade, e aí você acaba saindo aqui, né, desse ambiente que acontece tudo isso que eu tô falando aqui. É como se você projetasse essa vontade de poupar o seu irmão, de salvar o seu irmão e tal, em outras pessoas, entendeu? E para alguns leoninos aqui, inclusive, vocês estão dentro de uma relação, né? Um relacionamento, ou dentro de alguma situação onde você pode ser um trabalho, pode ser assim, sei lá, você está servindo em algum lugar, né? Tipo uma igreja, alguma coisa nesse sentido. Aqui a carta do Três de Espadas, né? Eu tô falando aqui de ser algo, é uma dor, né? Uma dor de infância que você espelha nas outras pessoas em volta, né? Mas enfim, vocês podem estar aqui em algum lugar, em alguma situação, independente. Eu sinto aqui que pode ser sim relacionamento ou pode ser sim parceria de trabalho. Às vezes você está fazendo parte de algum grupo aí que você tem que trabalhar, né? Assim, dentro de uma igreja, organizações tipo maçonaria, sabe, assim, terreiros, enfim, lugares onde você está aqui em contato com outras pessoas, entendeu? E esse lugar, ele tá realmente assim, meio que te lembrando, né, sobre essa coisa da infância. Parece que a forma como você está se doando para essa situação que você está aí hoje é muito parecido com o que você fazia, né? Você está espelhando essa situação de infância que eu falei aqui, que pode ser qualquer outra coisa, gente, mas é assim, você aprendeu na infância a ter que dar conta das coisas sozinho, e aí, tipo, você vai vivendo e vai fazendo isso dentro das outras situações. E é como se isso fosse
tão latente que as pessoas em volta meio que aproveitam disso de alguma forma, entendeu? Então, assim, se vocês estão num relacionamento, é um relacionamento onde a pessoa sabe disso, e aí ela aproveita disso, deixando as coisas nas suas costas, entendeu? Se você tá em um emprego, é um emprego que, tipo assim, sabe que você vai fazer, né, das tripa ao coração para poder permanecer na empresa, continuar trabalhando aqui, então eles aproveitam disso para te lascar de serviço aqui, e aí você fica nessa sensação meio ruim aqui, né, de prisão, porque realmente é como se você, por vocês terem esse padrão aqui de fazer demais pelo outro, não sobra tempo, não sobra espaço para vocês fazerem para vocês, entendeu? Não tem problema em fazer para o outro, gente, sabe? Só que as coisas têm que ser equilibradas, porque aqui é como se você fizesse tanto para salvar o outro, para, sabe, ajudar o outro, para alertar o outro, que você esquecesse de fazer para você, entendeu? Você quer ser tão justo para os outros que você esquece de analisar se as situações que você está envolvido está sendo justo para você. E aqui parece que não, entendeu? O baralho cigano vem trazendo aqui, gente, que assim, essa situação que vocês estão agora é para vocês olharem para esse padrão, né? Ela chega na vida de vocês para que vocês olhem aqui, né? Para esse senso aqui de gratidão, de justiça, não sei, né? Meio desregulado, que tá aqui, tá trazendo dor, tá trazendo peso, né? Você vive em função dos outros, não vive a verdade de si, e parece, né, que você meio que tá começando a enxergar essa situação que você se encontra aí, seja ela um trabalho ou um relacionamento, como algo não muito confiável, não muito justo para você, né? E aqui você está pensando em uma forma de comunicar para as pessoas envolvidas nessa situação aqui que você está escolhendo por seguir um outro caminho, né? É, mais equilibrado aqui, né? É igual eu falei, vocês estão aqui se preparando mesmo, né? Para poder mudar esse padrão aqui, para parar de é, carregar o mundo nas costas, entendeu, gente? Assim, quando a gente tem esse padrão de tentar ajudar todo mundo, a gente carrega, tipo, os problemas, frustração dos outros, tudo com a gente. A gente acha que não, mas carrega, entendeu? E parece que isso tá sendo um fardo, sabe? Tá pesando a carta da âncora aqui, né? É justamente assim, é como se fosse um processo aqui, né? Pra. Gente, ignore o cachorro, pelo amor de Deus. Ou. Pronto, gente, eu parei porque tava me desconcentrando, entendeu? É, aqui é como se fosse assim, essa situação que você tá aí agora é justamente meio que para fechar o cerco, né? Foi para você ver que é muito doido, porque se isso aqui é um relacionamento, já é algo íntimo, assim, né? Estruturado, já tem raízes aqui, né? E aí é como se você se sentisse meio traído. Então, tipo, se for um emprego, por exemplo, a profissão que você faz há muitos anos, assim, sabe? E aí você vem sentindo esse peso, só que eu acho que você nunca parou para pensar que era aqui ligada a isso, né? E aí alguma coisa aconteceu aqui no meio desse processo, eu sinto que assim, ou você descobriu alguma coisa sobre alguém que mora contigo, ou você descobriu alguma coisa sobre a empresa que você trabalha, sobre as pessoas com quem você trabalha, né? Algumas pessoas aqui pode ser família também, tá, pessoal? Né? Assim, passou uma situação meio tóxica com a família e continua ali, e a família tratando mal de alguma forma, né? Mas tem o laço, aquela coisa toda, né? E é como se você nunca tivesse parado para olhar isso, né? Perceber que você tá ali para tudo demais, entendeu? Aí isso te traz um peso, né? Vira um fardo mesmo, né? Certo. E qual que é a mensagem aqui, espiritualidade, para os leoninos? Leão. Leão. Muita carta, gente. Eu não vou aceitar. Devagarzinho, vai, vamos lá. Tá, eu vou aceitar. A morte, cavaleiro de espadas,
4 de ouros, rei de copas, que mais? 6 de ouros. Você tá querendo muito ser justa ainda dentro dessa situação, né? Por isso que você tá se preparando, porque eu acho que assim, 2 de copas, isso aqui para algumas pessoas, isso aqui é relacionamento amoroso, tá? E você pode estar espelhando esse comportamento da infância aí dentro. Então, assim, seu parceiro, sei lá, vocês são casados, seu parceiro tem as contas pessoais dele, né? Assim, tirando as da casa, que ele tem que arcar. Tô dando um exemplo. Aí ele vai e gasta com o que ele consegue, com o que ele consegue gastar lá, né? Com o que ele quer gastar e não pensa. Aí, por exemplo, na hora de chegar lá o dia de pagar, você tem que tirar do seu que você ia gastar contigo para poder acudir esse parceiro e você acaba ficando sem o dinheiro. Entendeu? Ou então, assim, uma situação emocional, tipo, esse parceiro aqui, ele parece ser um parceiro, o Papa, olha aqui, que eu tô falando da família. Ele parece ser um parceiro assim mais fechado, mais frio, né? E aí você tem que, nossa senhora, 3 de copas. É... Eita, tá. Ele é mais frio, aí você tem que levar a parte emocional do relacionamento ou se contentar com uma coisa fria, né? E aí você fica, porque ele não consegue fazer mais. E aí é injusto para você também, porque você quer mais, entendeu? Mas para ser justo com o outro e não com você, você permanece. Sabe assim? Mais uma, obrigado, Zé Namorados. Gente, para a maioria aqui, isso daqui é um relacionamento amoroso. Vocês estão dentro desse relacionamento amoroso, tá? Nessa dinâmica de se doar demais ao 10 de copas aqui no fundo do deck. Entende? É como se fosse assim. Você tá dentro dessa relação e você faz muito por essa pessoa. Isso aqui pode ser família também, tá, pessoal? Mas eu acho que aqui eu tô sentindo mais energia de relacionamento amoroso mesmo. Então, assim, você dá sempre 80% dentro dessa relação e essa pessoa dá sempre 20%. Entendeu? Eu vejo aqui que você tenta, é aquela coisa, é um senso aqui, é como se você sentisse que está sendo ingrato de ser justo contigo, porque ser justo contigo dentro dessa situação é ser injusto com a outra pessoa que está envolvida dentro dessa situação. Entendeu? Aqui você tem uma crença, você é muito apegada a uma crença aqui, tá? Uma crença de que você precisa ser justo. E, gente, assim, é o ideal, né? A gente tem um senso de justiça mesmo, de fato, entendeu? Só que aqui é como se você estivesse dentro dessa situação e você não tivesse, por mais que você esteja sendo justo, né, com o outro, você tá meio que falhando aqui contigo, entendeu? É como se você não tivesse bem, né? Você tá estressado, você tá sobrecarregado aqui, você tá preso, você tem uma sensação de prisão dentro dessa situação. Mas você quer porque quer ser justo com a outra pessoa, eh, com a outra pessoa envolvida nessa situação aqui, entendeu? Pode ser, por exemplo, uma crença de tipo assim, eh, vamos supor, aquela coisa de honra, né? Só que aqui tem alguma coisa que tá um pouco distorcido, porque você passa por cima de você em prol disso, entendeu? E aí, eu sinto aqui que, para algumas pessoas, vocês descobriram uma triangulação amorosa, tá? Não necessariamente, gente, é assim, você, a pessoa com quem você está e um amante, tá? Pode ser, por exemplo, uma amizade, pode ser uma situação aqui, né? De trabalho, alguma coisa assim que essa pessoa goste muito, entendeu? E possa estar interferindo. É como se tem uma terceira situação, uma terceira variável no meio dessa história aqui, entendeu? E para vocês foi assim, nossa, que traição. Eu aqui tentando ser justo, eu aqui tentando fazer o meu melhor, eu aqui tentando honrar a minha palavra, ser um homem aqui, né?
de princípios aqui, uma coisa certa, né? Um pai de família, né, um homem de fibra aqui, ou uma mulher de fibra, né, gente? Eu tô vendo um homem porque é a figura do rei de copas, mas assim, não se apeguem a um gênero, tá? Isso aqui é uma energia, tá? Então você pode ser uma pessoa, assim, uma mulher aqui que, assim, por exemplo, não quer largar de um relacionamento porque você acha, assim, né, que, não sei, você tá fazendo seu papel como esposa, essa pessoa não tá te dando aquilo, né, que você merece. Pode ser que essa pessoa seja fechada, igual eu falei aqui, mais fria, né? Ela até sente, mas ela não demonstra muitas coisas, ela não faz, não sei, sabe? Pode ser pessoas aqui sim que dependam financeiramente, né, de vocês, ou de alguma forma podem estar também, né, tipo, deixando a desejar nisso, não tá conseguindo, igual eu falei, não consegue arcar com as despesas básicas, básica que eu falo assim, né, particular, né, sua. E, e aí isso vai, sabe, isso vai virando um ralo aqui. E aí parece que você descobriu aqui, né? Ou essa triangulação amorosa, algo que está interferindo, né? Uma situação, uma amizade, né? Pode ser para algumas pessoas aqui, sim, gente. Assim, isso aqui é uma leitura geral, mas adapte, né? Assim, para algumas pessoas eu sinto sim que é uma traição, tá? Mas pode ser que também, tipo assim, fofoca, né, gente? Às vezes é algo que essa pessoa fez dentro dessa situação que você se sentiu assim muito traído, e eu sinto que meio que fez até você dar uma desapegada dessa crença aqui, né? De pode ser, por exemplo, eu casei, então eu não posso separar, ou aquela crença de se eu fizer aqui, eu vou receber esse retorno em algum momento, porque se eu tô sendo justa, as pessoas também vão ser justas comigo, né? Sabe assim, alguma crença aqui mesmo muito enraizada, é, que fazia inclusive você vibrar nesse padrão aqui, né? Do de se doar demais, né? Querer salvar todo mundo, a síndrome da Mulher Maravilha aqui, do Salvador, né? E é meio que como se agora vocês estivessem um pouco em dúvida, né? Se realmente é por isso mesmo que vocês estão assim se preparando para sair dessa prisão, né? Porque te colocou aqui para pensar se realmente é assim, né? Que você vai conseguir ser justo, se essa crença que você está tendo, né, que está te mantendo nessa situação, de fato é justa, né, para você, é uma crença limitante ou uma crença que vai te ajudar a expandir, entendeu? E vocês estão olhando aqui como é que eu vou comunicar para outra parte da situação que eu estou procurando outro caminho, eu quero outro lugar. Pode ter gente aqui que vai tipo, mudar de cidade, tem gente aqui que está querendo assim olha, a gente vai organizar aqui tudo. Eu sinto que vocês estão me escutando, vocês são pessoas muito responsáveis, né? Assim, para ter esse senso de justiça até meio desmedido aqui, é como se vocês realmente se importassem, né? Com as coisas que estão acontecendo aí dentro dessa situação. Vocês não querem deixar isso bagunçado, mas vocês estão aqui vendo como é que vai ter esse diálogo, né? Qual que é o desfecho aqui, espiritualidade, para o signo de Leão? Ó, acabei de falar, separação. Meu povo. Esse portal chegou com tudo, notícias distantes por caminhos distantes, para poder, assim, finalização de ciclo braba, viu? Eu vou aceitar as duas. Vício ou teimosia? Vitória. Gente, é isso mesmo que eu falei no início, né? Notícias breves aqui, ó. Lembra que eu falei no início, né? Que assim, é como se essa situação que você tá aqui agora, ela fosse orquestrada, assim, ó, colocada no seu destino para que você, com a carta da consciência aqui, ó, modifique, né? Mude aqui essa crença, entendeu? De que você tem que dar conta. Entende isso aqui, gente? Assim, você tem que dar conta de tudo. Você tem que ser justo para todo mundo. Você não pode magoar pessoas. Ninguém quer magoar pessoas, gente. Ninguém quer fazer
nada de ruim para o outro, mas assim, às vezes a gente tem que escolher pela gente e escolher pela gente desagrada o outro, entendeu? E se você vive nesse padrão aqui de que o outro vem antes de você, você vive a vida inteira se desagradando para agradar o outro, entendeu? E aqui parece que assim, essa traição, essa coisa aqui que você se sentiu traído, enganado de alguma forma, né? Isso aqui pode ser financeiro também, gente, mas assim, eu vejo que tem muito mais a ver assim com fofoca, pode ser que, né? Pode ser essa questão que eu tô falando, né? Da pessoa não chegar junto com tudo mesmo, assim, meio que deixar muitas coisas nas suas costas dentro dessa situação aqui, né? Questão financeira, questão emocional. Tem gente aqui que pode ser sim um triângulo amoroso, sabe? Mas assim, essa descoberta que essa coisa aqui que você percebe, sabe, assim, que aconteceu, fez você perceber que, cara, não dá pra você viver mais aqui baseando só no que os outros precisam que você faça pra eles, entendeu? O que você precisa que você faça pra você, sabe assim? Então, esse padrão, né, essa crença aqui, né, de tipo, se eu não ajudar eu vou estar sendo ingrato, pode ser muito bem isso aqui, tá, gente? Se eu, sabe, uma coisa nesse sentido aqui, que você vivia muito apegado nisso daqui, isso aqui tá sendo quebrado, tá? É como se a espiritualidade falasse assim, a partir do momento em que você entendeu isso aqui, né, que morreu aqui esse apego a essa crença, é como se você tivesse rompido um véu assim de ilusão, né? Que essa crença fazia com que você enxergava as coisas de um jeito diferente aqui, entendeu? E vivia num padrão mais ingrato ainda, né? Porque aí eu sinto aqui que você fazia, e você não recebeu reconhecimento, você ficava assim, pô, mas eu tô fazendo, por que os outros não fazem por mim? Porque é isso, cara, o universo tá esperando você fazer por você. Entendeu? E aqui tá falando, olha, é vitória sobre esse comportamento. Esse vício ou teimosia aqui é esse padrão aqui, né? De tentar ajudar o tempo todo que fazia você ficar assim, ó. Você via todo mundo que você ajudava, acho que não vai dar pra ver, porque a carta estoura. Mas aqui em cima, aqui onde tem um monte de passarinho voando, e esse aqui é você, ó. Entendeu? Preso aqui nessa dinâmica de eu preciso ajudar, eu não posso porque eu tenho que ajudar minha mãe, eu não posso porque eu tenho que fazer isso no serviço, você nunca pode nada pra você porque você tem que estar fazendo alguma coisa pros outros, entendeu? E aí você fica aqui, ó, preso. Você pode sair daqui para voar, entendeu? Igual os outros passarinhos que tá aqui em cima, mas e aí? Sabe? Você ainda fica apegado, né? Olha aqui, apegada que é essa crença, né? De que se eu sair para voar aqui junto com esses passarinhos, entendeu? E não ficar aqui empoleirada esperando qual que é a próxima pessoa ou situação que vai precisar de mim, né? Se eu fizer isso, eu tô sendo ingrato na vida. É muito doido, né? Porque o fato de você não estar fazendo isso pra você é que te faz ficar nesse padrão de ingratidão. Porque você fica bravo, né? Eu sinto que até esse presente momento você ainda deu muito murro em ponta de faca nessa situação aqui. Parece que muitas vezes você tentou, você esperou, né, essa pessoa aqui fazer a mesma coisa que você faz pra você, né? E ela não fez aqui, entendeu? E você ainda descobriu um podre aqui, uma fofoca, alguma coisa nesse sentido, né? Uma interferência. Então, por isso que essa morte desse apego nesse padrão, né, de pensamento. Muito bom, gente. É por aí mesmo, tá? Então, assim, o desfecho aqui é a libertação desse padrão aqui, e para a maioria aqui das pessoas, eu vejo uma finalização dessa situação, porque você quer ser justa contigo, ou justo contigo mesmo, e é como se essa situação, em vez de te entregar uma satisfação emocional, ela te deixasse insegura, essa situação te deixa cansado, entendeu? Aqui eu acho que vocês, é igual eu falo, vocês pegam responsabilidades que nem é de vocês aqui dentro dessa situação. Certo? E qual que é o conselho espiritualidade para os leoninos? Leão. Qual que é o conselho? 3. Leão. Deixando ir. Aventura. Mais uma, por favor. Gratidão à luta.
Pessoal, aqui o conselho, receptividade. Uhum. Aqui o conselho é o seguinte, vocês vão se movimentar aqui, né, é óbvio, vocês estão olhando como que vocês vão fazer isso, né, assim, mas vocês estão se preparando para deixar ir de fato essa situação, né. O conselho que está pedindo aqui é para que você olhe essa questão de infância com bastante cuidado, para que você não volte a procurar esse padrão aqui, entendeu? Porque eu sinto aqui que como, principalmente aqui com a carta da receptividade, é como assim, é como se vocês, por estarem acostumados aqui, né, com esse padrão de sempre ter que fazer muito, vocês meio que inconscientemente se associassem a situações onde vão te exigir muito. Que loucura. É como se o seu inconsciente, ele só se sentisse validado quando você tá dando das tripas ao coração, né, quando você tá nessa escassez e ajudando o outro ali. Então, é como se vocês precisassem aqui reprogramar algumas coisas mesmo, né. Tem que olhar muito essa crença que faz você entrar nesse padrão aqui de eu tenho que ajudar Deus e o mundo, porque aqui é como se tivesse mesmo um apego, né, a esse padrão, e vocês precisam soltar, entendeu? Soltar, galera, sabe? Entra aí, tem muita coisa aqui que é igual eu falei, tem a ver com a infância, tá? Um psicólogo mesmo, gente, terapia pode ajudar, né? A carta da luta aqui, pessoal, tem, acho que não vai dar pra ver, mas aqui, ó, tem 2 fantasmas, né? É como se vocês É como se vocês tivessem que lutar contra isso mesmo, sabe? Contra esse padrão aqui de achar que tá sendo justo, mas na verdade você tá sendo injusto, tá? Com você. Certo, Leão? Eu espero vocês no próximo vídeo. Agradeço quem chegou aqui. Gostou do canal? Se inscreve, deixa o like. Ajuda a gente a crescer por aqui. Compartilha com os amigos. Interessados em leituras particulares, o contato tá aqui na descrição do vídeo. Certinho? Eu espero vocês na próxima. Um beijo.